São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Um dia, Francisco foi a uma igreja de vila na cidade de Assis e começou a varrê-la. Um sujeito humilde chamado João estava arando num campo ali perto da igreja. Quando ficou sabendo que Francisco estava ali, foi ao seu encontro. Disse-lhe: irmão, dá-me a vassoura que eu quero te ajudar. E tomando a vassoura dele, varreu o resto. E sentado, disse ao bem-aventurado Francisco: irmão, já faz tempo que tenho vontade de servir a Deus, e mais ainda, depois que ouvi falar de ti e de teus frades, mas não sabia como chegar a ti. Mas depois que aprove a Deus que eu te visse, quero fazer tudo o que te agradar. O bem-aventurado Francisco, considerando seu fervor, exultou no Senhor, principalmente porque tinha, na época, poucos frades, e porque parecia aquele homem vir a ser um bom religioso por sua simplicidade. Então lhe disse: irmão, se queres ser de nossa vida e sociedade, é preciso que te desapropries de todas as tuas coisas e que dês tudo aos pobres, segundo o conselho do Santo Evangelho. Pois foi isso que fizeram os meus frades que puderam. Ouvindo isso, aquele bom homem foi imediatamente para o campo onde deixaram os bois. Soltou-os e trouxe um para o bem-aventurado Francisco, dizendo: irmão, servi durante tantos anos a meu pai e a todos da minha casa. Ainda que seja pequena esta parte da minha herança, quero tomar este boi como minha parte e dá-lo aos pobres, como melhor te parecer segundo Deus. Mas quando seus parentes e irmãos, que eram ainda pequenos, viram que iria deixá-los, começaram a chorar tão fortemente e tão alto, eles e todos da casa, que por isso moveu-se a piedade do bem-aventurado Francisco, principalmente porque a família era grande e pobre. Então Francisco disse-lhe: preparai e fazei uma refeição para nós todos comermos juntos, e não choreis, porque vou deixar-vos alegres. Eles logo prepararam e todos comeram com muita alegria. Depois da refeição, o bem-aventurado Francisco lhes disse: este vosso filho quer servir a Deus, por isso vós tendes que ficar alegres, não tristes, e não só segundo Deus, mas também de acordo com este século. Isso será atribuído a vós para a honra e proveito das almas e dos corpos, porque Deus fica honrado pela vossa carne, e todos os nossos frades serão vossos filhos e irmãos. Quero que ele dê esse boi a vós, assim como a pobres, ainda que ele devesse dar a outros pobres segundo o conselho do Santo Evangelho. E todos ficaram consolados com as palavras do bem-aventurado Francisco e se alegraram principalmente porque o boi lhes foi devolvido, porque eram muito pobres. Francisco amava demais e sempre lhe agradava a santa simplicidade em si e nos outros. Logo que vestiu aquele irmão com as vestes da religião, levava-o como um companheiro, pois ele era de tamanha simplicidade que se achava obrigado a fazer tudo o que o bem-aventurado Francisco fizesse. Por isso, quando Francisco estava em alguma igreja ou em algum lugar afastado para oração, ele queria vê-lo e espiá-lo para se conformar com todos os seus gestos. Se Francisco dobrasse os joelhos, ou juntasse as mãos para o céu, ou cuspisse ou tossisse, ele fazia tudo igual. E Francisco começou a questioná-lo com muita alegria sobre esse tipo de simplicidade. Ele respondeu: irmão, eu prometi fazer tudo o que fazes, por isso quero fazer tudo o que fazes. Francisco ficava tão admirado e alegre com isso, vendo em tão grande pureza e simplicidade. Começou a ser tão perfeito em todas as virtudes e bons costumes,
que Francisco e os outros frades ficavam muito admirados com a sua perfeição. Não muito tempo depois, ele morreu naquela santa perfeição. Francisco falava com muita alegria interior e exterior do seu comportamento e não o chamava de Frei João, mas de São João. Francisco, certa vez, estando na igreja de Santa Maria dos Anjos, encontrou aí o simples Frei Tiago com um leproso cheio de feridas que tinha ido para lá no mesmo dia. O Santo Pai tinha recomendado muito a ele aquele leproso e principalmente todos os outros leprosos que estivessem muito chagados. Os frades estavam morando nos hospitais cuidando dos leprosos e Frei Tiago cuidava dos mais chagados. De boa vontade limpava suas feridas e cuidava deles. Francisco disse a Frei Tiago como se o estivesse repreendendo: Tu não devias levar assim os irmãos cristãos, porque é muito sofrido para eles. Francisco chamava os leprosos de irmãos cristãos. Ele disse isso porque, embora gostasse que os ajudasse e servisse, não queria que levasse para fora do hospital os muito chagados, principalmente porque esse Frei Tiago era muito simples e muitas vezes ia à igreja de Santa Maria com algum leproso. E as pessoas costumavam ter asco de alguns leprosos que estavam muito chagados. Tendo dito isto, Francisco se arrependeu e foi contar a sua culpa a Frei Pedro Catani, que era o ministro-geral. Principalmente porque Francisco achou que o leproso ficou envergonhado por causa da repreensão de Frei Tiago. Por isso, confessou sua culpa para satisfazer a Deus e ao irmão leproso. E disse Francisco a Frei Pedro: Eu te digo que confirmes a penitência que quero fazer por isso e não me contradigas. Disse-lhe Frei Pedro: Irmão, faça-se como te agradar. Frei Pedro tinha tanta veneração e respeito por Francisco, ele era tão obediente que nem presumia contradizê-lo, embora nessa e em muitas outras ocasiões ficasse por isso aflito interior e exteriormente. Francisco disse: Que seja esta minha penitência, que eu coma no mesmo prato com o irmão cristão. E assim se fez. Quando Francisco sentou-se à mesa com o leproso e os outros frades, foi posto um prato entre os dois. O leproso estava todo machucado e ferido, principalmente tinha os dedos com que comia contraídos e sangrentos, de modo que sempre quando os punha no prato, derramava sangue nele. Vendo isso, Frei Pedro e os outros frades ficaram muito tristes, mas não tinham coragem de dizer nada por respeito ao Santo Pai. Uma vez, quando o bem-aventurado Francisco ia para a Série de Cortona, aconteceu que, quando ia caminhando a pé por um certo lugar chamado Limisiano, uma senhora nobre veio com muita pressa para falar com ele. Um dos companheiros de Francisco viu aquela senhora tão cansada do caminho, vindo apressada, correu e disse a Francisco: Pai, pelo amor de Deus, esperemos essa senhora, porque vem atrás de nós e está muito cansada pelo desejo de falar conosco. Francisco, cheio de piedade e caridade, esperou a mulher e, vendo-a chegar com grande fervor de espírito, disse-lhe: O que deseja, senhora? Ela lhe respondeu: Pai, rogo que me bendigas. Francisco perguntou a ela: És casada ou solteira?
Ela disse: Pai, faz tempo que o Senhor me deu a boa vontade de servi-lo. Tive e tenho um grande desejo de salvar a minha alma, mas tenho um marido tão cruel, contrário a mim e a ele no serviço de Cristo. Por isso minha alma se aflige com muita dor e angústia até a morte. Francisco, considerando o fervoroso espírito que essa mulher tinha, e principalmente que era jovem e delicada segundo a carne, moveu-se de piedade por ela e abençoou-lhe, dizendo: Vá, e quando encontrar teu marido em casa, dize-lhe da minha parte, que rogo a ele e a ti, por amor daquele Senhor que para nos salvar suportou a paixão e a cruz, que salveis as vossas almas em vossa casa. Quando ela voltou e entrou em casa, encontrou o marido em casa, como lhe dissera São Francisco. O marido lhe perguntou: De onde vens? E ela respondeu: Venho do bem-aventurado Francisco, que me abençoou, e em suas palavras a minha alma ficou consolada e alegre no Senhor. Além disso, ele me disse que de sua parte eu te dissesse e rogasse que em nossa casa salvemos as nossas almas. Quando disse isso, na mesma hora a graça de Deus desceu sobre ele, pelos méritos do bem-aventurado Francisco. E ele lhe respondeu com muita bondade e mansidão, tão rapidamente mudado no Senhor: Senhora, agora vamos viver como te aprouver o serviço de Cristo, e vamos salvar as nossas almas, como disse Francisco de Assis. E sua esposa lhe disse: Senhor, eu acho bom que vivamos em grande castidade, porque é muito grata ao Senhor e é uma virtude de grande remuneração. Respondeu-lhe o marido: Senhora, se te agrada, a mim agrada também, pois nisso e em outras boas obras quero unir a minha vontade à tua vontade. E a partir daí viveram muitos anos em castidade, fazendo muitas esmolas aos frades e aos outros pobres, de modo que não somente os seculares, mas também os religiosos se admiravam de sua santidade, principalmente porque aquele homem era muito mundano e se tornara rapidamente espiritual. Tendo perseverado em tudo isso e em todas as outras boas obras, morreram os dois com diferença de poucos dias. Houve uma grande lamentação com a morte deles. Morreram com odor de santidade. Certa vez, Francisco ia com um frade de Assis chamado Leonardo. Era de uma família grande e poderosa. Francisco, como estava fraco e doente, montava num burrinho. O frade Leonardo, cansado da viagem, começou a pensar consigo, dizendo: Não podiam comparar-se os parentes desse aí com os meus, mas agora ele vai montado e eu, cansado, tenho que ir atrás dele, tangendo o animal. Assim que ele pensou nisso, Francisco desceu do burrinho, dizendo-lhe: Irmão, não é certo e nem conveniente que eu vá montado e tu vais a pé, porque fostes mais poderoso e nobre do que eu no século. E o frade, estupefato e envergonhado, lançou-se chorando a seus pés e confessou seu pensamento, dizendo-se culpado por causa disso,
ficou muito admirado com a santidade de Francisco por conhecer imediatamente o seu pensamento. Quando os irmãos se apresentarem a Assis para rogar ao Senhor Papa e aos cardeais que canonizasse o bem-aventurado Francisco, o frade testemunhou isso diante do Papa e dos cardeais. Num tempo em que Francisco estava doente da enfermidade dos olhos e por alguns dias permanecesse no palácio do bispo de Rieti, um clérigo da diocese de Rieti chamado Gedeão, homem muito mundano, jazia doente havia muitos dias por causa de uma grande enfermidade e com maior dor nos rins, de tal modo que não podia se mexer nem virar na cama sem ajuda, nem levantar-se ou andar a não ser carregado, e quando ia carregado, ia encurvado e quase dobrado por causa das dores nos rins, pois nem podia levantar-se. Um dia fez-se levar até onde estava Francisco, lançou-se aos seus pés e pediu com muitas lágrimas que fizesse o sinal da cruz sobre ele. Francisco lhe disse: como vou te fazer o sinal? Se vivestes outrora sempre segundo os desejos da carne, não levando em conta e nem temendo os juízos de Deus? Mas, vendo-o afligido pela grande doença e pelas dores, ficou com pena e lhe disse: eu te assinalo em nome do Senhor. Se o Senhor aprover libertar-te, toma cuidado para não voltar ao vômito, porque, na verdade, eu te digo, se voltares aos erros, virão coisas piores que as de antes, e vai incorrer num juízo duríssimo, por causa de teus pecados e por ser ingrato e ignorar a bondade do Senhor. Quando Francisco fez o sinal da cruz sobre ele, ele se ergueu e se levantou, liberto da sua enfermidade. Quando se ergueu, os ossos das suas costas soaram como se alguém estivesse quebrando lenha seca. Alguns dias depois, ele não observou o que o Senhor lhe tinha dito por seu servo Francisco e voltou ao erro. Aconteceu que um dia, indo jantar na casa de outro cônego, seu companheiro, e tivesse dormido lá nesta noite, caiu de repente o telhado da casa em cima de todos. Todos escaparam, só o coitado foi atingido e morto. Um dia, quando chegaram à cidade de Arezzo, havia o maior escândalo e uma guerra quase na cidade inteira, de dia e de noite, por causa de duas facções que há muito tempo se odiavam. Quando o bem-aventurado Francisco viu isso e ouviu tamanho rumor e clamor de dia e de noite, estando ele hospedado num lugar fora da cidade, pareceu-lhe que os demônios estavam exultantes e com isso incitavam todas as pessoas a destruir a cidade com fogo e outros perigos. Então, movido pela piedade para com aquela cidade, disse ao sacerdote Frei Silvestre, homem de Deus e de grande fé, de admirável simplicidade e pureza, que o Santo Pai venerava como um santo: vá à frente da porta da cidade e mande em alta voz que todos os demônios saiam desta cidade. Frei Silvestre levantou-se e foi para diante da porta da cidade, gritando em alta voz: louvado e bendito seja o Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus onipotente, e em virtude da santa obediência do nosso Santíssimo Pai Francisco, eu mando aos demônios que saiam todos desta cidade. E aconteceu que, pela misericórdia divina e pela oração do bem-aventurado Francisco, mesmo sem nenhuma pregação, pouco depois voltaram todos à paz e à unidade. Francisco, nessa ocasião, não pôde pregar ali, mas, quando teve oportunidade em outro momento, disse-lhes no primeiro sermão da pregação:
Eu vos falo como a presos dos demônios, porque vós mesmos vos amarrastes e vos vendestes como a animais no mercado, por causa da vossa miséria, e vos entregastes nas mãos dos demônios. Isso aconteceu quando vos expusestes à vontade daqueles que querem destruir a vós e a cidade inteira. Mas vós sois pessoas miseráveis e ignorantes, pois sois ingratos aos benefícios de Deus, que mesmo que algum de vós não saibam, em certa hora libertou essa cidade pelos méritos de um santíssimo Frei Silvestre. Uma vez Francisco disse: a religião e a vida dos frades menores é um pequeno rebanho que o Filho de Deus pediu a seu Pai Celeste nesta última hora, dizendo assim: Pai, gostaria que constituístes e me desses um povo novo e humilde nesta última hora, que seja diferente na humildade e na pobreza de todos os outros que os procederam, e que ficassem contentes de possuir somente a mim. E o pai disse ao seu dileto filho: Filho, foi feito o que pediste. E por esta razão, Francisco dizia, foi por isso que o Senhor quis que se chamassem frades menores, porque este é o povo que o Filho de Deus pediu ao seu Pai. O próprio Filho de Deus disse sobre eles no Evangelho: Não tenha medo, pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. E continuando, o que fizestes a um dos menores destes meus irmãos, foi a mim que fizestes. Porque ainda que se entenda que o Senhor disse isso a respeito de todos os pobres espirituais, na verdade predisse principalmente que existiriam os frades menores na sua igreja. Por isso, como foi revelado a Francisco que esta ordem deveria chamar-se a Ordem dos Frades Menores, assim fez escrever na primeira regra, quando a levou para apresentar a sua santidade e o Papa Inocêncio III. Ele aprovou e concedeu a ele, e depois anunciou a todos em um concílio. Semelhante também a saudação que o Senhor lhe revelou que os frades deviam dizer, como mandou escrever em seu testamento, dizendo: O Senhor me revelou que eu deveria dizer como saudação: O Senhor te dê a paz. No ano de 1223, a neve cobria com seu alvo manto a pequenina cidade de Grécio, no centro-sul da Itália. Os sinos repicavam festivamente anunciando a noite de Natal. Todos os habitantes, camponeses em sua maioria, encontravam-se reunidos em torno de São Francisco de Assis, que procurava explicar-lhes o mistério do nascimento do menino Deus. Eles ouviram com respeito, mas não davam mostras de terem realmente compreendido. O que fazer? São Francisco procurou um modo mais didático de explicar aos iletrados aldeões a história do Natal. Mandou trazerem-lhe uma imagem do menino Jesus, uma manjedoura, palhas, um boi e um burro. Os campônios entreolharam-se surpresos, mas providenciaram tudo sem demora. Em pouco tempo, o santo compôs a cena. No centro, a manjedoura com as palhas. No fundo, os dois pacíficos animais. Faltava apenas a imagem do menino Jesus. Com grande devoção, Francisco tomou-a nos braços para depositar na manjedoura. Dá-se então um grande prodígio. Antes os olhos maravilhados de todos, a imagem toma vida e o menino sorri para São Francisco. Este abraça ternamente o divino infante e o deita sobre as palhas da manjedoura, enquanto todos se ajoelharam em atitude de elevada adoração.
O menino Deus sorri mais uma vez e abençoa aqueles camponeses ali prostrados a seus pés. Poucos instantes depois, voltava a ser sobre as palhas uma simples imagem inanimada, mas na alma de todos permaneceu a recordação viva do menino Jesus que lhes havia sorrido. A partir de então, o povo de Grécio montava todos os anos o presépio de São Francisco, na cândida esperança de que o milagre se renovasse. Não foram iludidos em sua esperança, embora a imagem não mais tomasse vida. A Virgem Maria lhes falava especialmente a alma nessas ocasiões, com graças sensíveis. Que graças? As graças próprias à liturgia do Natal. Só para os aldeões de Grécio? Não. Em todos os presépios do mundo está presente o menino Jesus, com Maria, sua mãe, e o glorioso e castíssimo São José, à espera apenas de que nos acerquemos para também nós recebermos um sorriso e uma bênção. É justamente por este motivo que se espalhou por todo o universo católico o costume de montar presépios por ocasião do Natal. São Francisco, o pobrezinho de Assis, dá testemunho de valorização ao ser humano e a toda a criação. A paz franciscana não é um sentimento piegas, nem tampouco uma harmonia panteísta com o cosmo. A paz do povorelo vem da harmonia com o Criador, de obedecer à sua soberana vontade, estar em união com a Igreja e fazer o bem a todos. Que nós possamos, com a graça de Deus, meditando nos exemplos e nos ensinamentos de Francisco, ser, como o Senhor quer, instrumentos de sua paz. 18º dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve ao morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve ao servo do Senhor, salve ao mãe do Senhor. E salve vós todas as santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José e de nosso Pai, o seráfico São Francisco, esteja conosco hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.